Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 8, né? E as referências a partir do versículo 13. E o título da mensagem é A Nova Vida Debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. E diz o seguinte: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, mas que também com ele sejamos glorificados. As primícias do Espírito: esperança, intercessão, eleição, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa da vontade, da sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora,
A esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito? E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia, Pai. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Aleluia, Pai. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já passar de imediato para as referências, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos só recuar aqui 2 versículos atrás para a gente pegar bem pego o fio da meada aqui, para que não fique nada para trás, né? É melhor colocarmos palavras repetidas do que palavras puladas. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 9. Se o Espírito de Deus habita em vós, todo crente, desde o mandamento em que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo habitando nele. Versículos 9, confira também em 1 Coríntios capítulo 3, 16. Capítulo 6, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Ver o estudo da doutrina do Espírito Santo, página 1639.
Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, versículo 10. O corpo está morto por causa do pecado. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Portanto, se os que estão na carne não podem agradar a Deus, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. O pecado invadiu o elemento físico do nosso ser. Daí o nosso corpo ter que morrer ou ser transformado. Confira em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 54. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Mas porque Cristo está em nós, experimentamos agora a vida do Espírito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Mortificardes as obras do corpo. Paulo salientou a necessidade da guerra contínua contra tudo que tentar limitar a obra de Deus em nossa vida. Aleluia, Pai. Confira no capítulo 6 de Romanos, versículo 11 ao 19. Porque o pecado sempre se esforça para reconquistar o seu controle sobre nós. Primeiro, esse conflito espiritual, embora seja dirigido contra Satanás e todas as hostes espirituais, confira em Efésios capítulo 6, versículo 12. É antes de tudo contra as paixões e desejos da carne, isto é, da natureza humana pecaminosa. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21. Tiago, capítulo 4, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Como crentes, devemos sempre decidir o seguinte: não ceder aos desejos pecaminosos, e sim aos ditames da firmeza da natureza divina, da qual somos participantes. Vamos repetir essa nota aqui. Aleluia, Pai. Como crentes, devemos sempre decidir o seguinte: não ceder aos desejos pecaminosos, e sim aos ditames da natureza divina, da qual somos participantes. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 18. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segundo, o fato de o crente não pôr um fim às ações pecaminosas do corpo resulta em morte espiritual. Versos 6 e 13 ao 13. E
perda da herança no reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. A palavra morrereis, versos 13, significa que um cristão pode passar da vida espiritual para a morte espiritual. Assim, a vida de Deus que recebestes ao nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3, 16. Pode ser apagada apagada na alma do crente que se recusa a mortificar pelo poder do Espírito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos repetir esse versículo, essa nota aqui. Significa que o cristão, a palavra morrereis, significa que um cristão pode passar da vida espiritual para a morte espiritual. Assim a vida de Deus que recebestes ao nascer de novo. João capítulo 3, versículo 16. Ou seja, nascer de novo através do batismo, né? O cristão recebe uma nova vida a partir do momento em que ele nasce de novo. Ali morre a velha criatura, morre o velho homem e nasce um novo homem, uma nova criatura, né? Por isso essa menção dessa forma aqui, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A palavra morrereis, verso 13, significa que um cristão pode passar da vida espiritual para a morte espiritual. Assim, a vida de Deus que recebemos do crente, que se recusa a mortificar pelo poder do Espírito Santo, atos pecaminosos, né? Aleluia, Pai, os atos pecaminosos. Romanos 8,14. Esses são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E diz o seguinte, as referências sobre esta afirmação, né? O Espírito Santo habita no crente como filho de Deus, a fim de levá-lo a pensar, falar e agir de conformidade com a palavra de Deus. Aleluia, Pai. Primeiro, ele orienta o crente, principalmente por impulsos que são exortações interiores para o crente cumprir a vontade de Deus e mortificar as obras pecaminosas do corpo. Verso 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Estão sempre em harmonia com as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Confira em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Visam a dar orientação na vida. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Atos, capítulo 10, versículo 19 e 20. Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Opõe-se aos desejos pecaminosos, oriundos das tendências naturais do crente. Gálatas, capítulo 5, versículo 17 e 18. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. E tem a ver com a culpa do pecado, o padrão da justiça de Cristo e o juízo divino contra o mal. João capítulo 16, versículo 8. João capítulo 16, versículo 8 a 11. Exortam o crente a perseverar na fé e o advertem contra a apostasia da sua fé em Cristo. Verso 13. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 14. Enfraquecem à medida que o crente deixa de obedecer aos apelos do Espírito. Romanos capítulo 1, versículo 28. Efésios capítulo 4, versículo 17.
Efésios capítulo 19, 20 e 31. Aleluia, Pai. Efésios capítulo 4, versículo 17, 19, 30 e 31. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Resultam em morte espiritual quando rejeitados. Versos 6 ao 13. Resultam em vida espiritual e em paz quando obedecidos. Versos 6, 10, 11 e 13. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Aleluia, Pai. Os avisos ou a voz interior do Espírito vem através de ler a palavra de Deus. João, capítulo 14, versículo 26. João, capítulo 15, versículo 7 ao 26. João, capítulo 16, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Orar fervorosamente. 2 Timóteo, capítulo 8, versículo 26. Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Ouvir a pregação e ensinos sadios e santos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Hebreus, capítulo 13, versículo 7 ao 17. Exercitar as manifestações do Espírito. Ver 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6. E acatar os conselhos de pais cristãos e de líderes espirituais fidedignos. Efésios capítulo 6, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 8, versículo 15. Abba, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. 8:15. Aleluia, Pai. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vamos repetir esse versículo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Abba, Pai. Ver em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Essa expressão Abba, Pai, irmãos, é a mesma coisa. Abba é Pai. E Pai é Pai. Abba, Pai. Por que Jesus clamava Abba, Pai? Porque ele usava as duas línguas, né? No aramaico, Pai significa Abba, em aramaico. Em hebraico, Pai. Então ele clamava Abba, Pai. Porque ele estava falando sempre com pessoas que entendiam, que falavam esses dois idiomas, para que houvesse entendimento a todos aqueles que o ouviam. A língua que prevalecia por todos os lugares onde Jesus passou, né, eram essas duas, o aramaico e o hebraico. Eram as duas línguas. Por isso, Abba, Pai. Mas é o mesmo que Pai, né? Ou por que não, Papai, né?
Papai é tão carinhoso, né? É tão amoroso, né? É tão adorador. Você chegar para o seu pai e chamá-lo de papai, né? Papai, 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 e não simplesmente pai, mas tudo é pai. E Jesus aqui repetiu 2 vezes. Ele repetia sempre 2 vezes. Abba, Pai. Né? Porque ele falava para aquele povo que o ouvia e precisava entender. Como diz a própria palavra de Deus. Se nós falarmos uma língua que os ouvintes não entendem, uma linguagem, né, que eles não entendem, né, então fica sem entendimento. E se aqueles que nos ouvem ficam sem entendimento, a palavra não tem efeito sobre eles. Não surte o efeito desejado, que é a edificação. É importante que todos que nos ouvem receba, entenda e essa palavra seja edificada dentro daquela pessoa. Ela começa a colocar ali os alicerces, né? Começa a colocar a base do plano de salvação, que é este único e exclusivo, né, objetivo de Deus, com o nascimento, morte, sacrifício, né, e ressuscitação do seu filho, né? Foi exatamente para que a pessoa fosse, que todo o ser humano fosse salvo, né? Nem todos alcançam, mas está à disposição de todos, né? Está ao alcance de todos, né? Então, por isso a palavra aqui na referência não tem nada para a gente falar sobre esse assunto, mas eu adianto para os irmãos, né? Abba, Pai, ver em Gálatas, capítulos 4, versículo 6. E quer dizer exatamente isto. Abba é pai em aramaico. Pai é pai em hebraico. Então, Abba, Pai. E eu reafirmo, por que não dizer papai, né? É tão carinhoso, é tão amoroso, é tão gratificante. Você chegar para o seu pai e falar, papai, né? Da mesma forma que o filho trata a mãe, né? Mamãe, né? Então, você está dobrando, né, o seu pedido ali quando você clama papai, né? Por isso, Abba, Pai. Aleluia, Pai. 8,16. O mesmo Espírito testifica. 8,16 está escrito, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Qual o Espírito que testifica que somos filhos de Deus? O Espírito Santo do Senhor testifica com o nosso espírito de vida, né? Que nós somos filhos de Deus. O Espírito que nós habita, né? Aleluia, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ah, mas então eu tenho 2 espíritos? Se você for filho de Deus, sim. Se você não for apenas criatura, se você for só criatura, você tem só o seu espírito de vida, né? Mas se você for filho de Deus, nascido de novo, né? Aí você é irmão de Cristo e co-herdeiro de Cristo. Aí você tornou-se filho de Deus. Aí você tem, além do seu espírito de vida, você tem também o Espírito Santo que o Senhor te concedeu a partir do momento que você aceitou Jesus. Já falei isso para trás muitas vezes. Ter o Espírito Santo do Senhor não significa ser batizado no Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo quando você nasce de novo, a nova criatura. Aí você recebe o Espírito Santo. Você pode ser batizado na mesma hora, ao sair das águas falando em língua, sendo batizado também. Além de receber, ser batizado. Mas nem sempre, né? Não é regra, é exceção. Agora, receber sim. Você aceitou Jesus de todo o seu coração, assim como Filipe aceitou, como o eunuco aceitou quando Filipe foi batizado por Filipe. Então você recebe naquele momento o Espírito Santo. Mas pode também ser batizado no Espírito Santo, que é mais adiante, com toda certeza, quando você busca, pede
Aquele que pede, recebe, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quer dizer o seguinte, o mesmo Espírito testifica. O Espírito Santo nos transmite a confiança de que, por Cristo e em Cristo, somos filhos de Deus. Verso 15. Ele torna real a verdade de que Cristo nos amou, ainda nos ama. A verdade de que Cristo nos amou, ainda nos ama e vive em nós no céu. E vive por nós no céu. Como nosso mediador, confira em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. O Espírito também nos revela que o Pai nos ama como seus filhos por adoção. Não menos do que a Ele ama seu Filho unigênito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Coisa linda, né, irmãos? Coisa maravilhosa, né? O Senhor nos amar, Ele nos ama não menos do que o seu próprio Filho, né? Que coisa maravilhosa quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e somos batizados e vivemos uma vida em comunhão com Cristo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O Espírito também nos revela que o Pai nos ama como seus filhos por adoção, não menos do que Ele ama seu Filho unigênito. João, capítulo 14, versículo 21 a 23. João 17, 23. Finalmente, o Espírito cria em nós o amor e a confiança que nos capacitam a lhe clamar Abba, Pai. Verso 15. Ou seja, papai, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, papai. Tem misericórdia de mim, papai, me acode, papai, me socorre, papai, eu te amo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?